Em Santa Catarina, a BR-101 é liberada no Morro dos Cavalos, em Palhoça, após 15 horas de interdição. Queda de caminhão com produto inflamável explodiu, incendiou veículos e deixou feridos. Programa Estrada Boa entrega pavimentações em rodovias no meio-oeste catarinense. Movimento Trabalhadores com Terra ganha força pelo país. Iniciativa que combate a tomada de terras recebe aval do governador de Santa Catarina. No Paraná, viaduto da PUC é inaugurado. Estrutura teve investimento de mais de 40 milhões de reais. South Summit Brasil 2025. Montagem das estruturas está na fase final. Evento começa na quarta-feira na capital gaúcha. Fortes chuvas no Rio de Janeiro. Em Angra dos Reis há muito desalojados e alerta para deslizamentos. Mais de 50 países querem negociar tarifas com os Estados Unidos. Governo americano afirma que conversas podem levar meses. E você vai ver também. Construído no Rio Grande do Sul, complexo religioso de Encantado inaugura novas estruturas no entorno da maior estátua de Cristo do país. Essas e outras notícias, a partir de agora, no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta segunda-feira, 7 de abril. Neste domingo, uma carreta transportando combustível tombou na BR-101 no trecho conhecido como Morro dos Cavalos, em Palhoça, na Grande Florianópolis, causando um grande incêndio. O fogo atingiu vários veículos, deixando 5 pessoas feridas, além do trânsito caótico. O início da tarde deste domingo foi de desespero na BR-101. O trecho do KM 233 da rodovia ficou totalmente interditado por mais de 15 horas, após uma carreta transportando etanol tombar e explodir. O acidente aconteceu por volta da 1h30 da tarde, quando a carreta transitava no sentido sul da rodovia federal. A explosão envolveu outras 2 carretas e 22 carros. 5 pessoas foram socorridas com queimaduras, 2 delas em situação grave. Imagens da Artérias Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, mostra o momento exato em que a carreta tomba. Logo em seguida, a carga explode. Por pouco não atinge um ônibus que consegue seguir viagem. Um carro que estava um pouco atrás do ônibus foi o primeiro a ser atingido pelas chamas. É possível ver pessoas saindo imediatamente do veículo pelo acostamento. Na carreta estavam o motorista e a esposa, que também conseguiram sair. Os 2 tiveram queimaduras graves pelo corpo. As pistas nos 2 sentidos precisaram ser interditadas para o atendimento da ocorrência. Bombeiros, agentes da concessionária do trecho e da Polícia Rodoviária Federal trabalharam durante a madrugada, retirando os veículos incendiados e trabalhando para a remoção dos resíduos do etanol na pista. O destombamento do caminhão-tanque precisou aguardar a chegada de uma equipe especializada vinda de Curitiba. O governador Jorginho Melo também esteve presente no local. Já está passando das 22 horas, estou aqui onde teve o grave acidente aqui na BR-101, no Morro dos Cavalos, onde nós estamos em contato com a Artérias, com o bombeiro. Nosso bombeiro está desde a hora, a Secretaria de Defesa Civil, enfim, o IMA, forças policiais, a Polícia Rodoviária Federal. Quero agradecer a todos, a Prefeitura de Palhoça, com os seus funcionários, com equipamentos. Eu quero agradecer a todos pelo empenho e pela ajuda que estão nos dando. Agora já foram removidos todos os caminhões incendiados, os veículos. Agora estão retirando o combustível do tanque que tombou. Porque esse é um gás, é um álcool gás. Então tem que ter, Ambipar veio de Curitiba, que é a empresa especializada nisso, para poder retirar esse combustível. Estão fazendo aterramento para não ter problema de faísca nenhuma. Então é um trabalho incessante. Durante as mais de 15 horas de interdição, as pessoas puderam contar com a solidariedade da população. Moradores ajudaram com água e comida, enquanto todos aguardavam a liberação das pistas. Então é uma preocupação nossa, uma fila muito gigantesca, as pessoas passando dificuldades, as pessoas estão ajudando com café, com água, com lanche, enfim. A solidariedade do povo de Santa Catarina é preocupante, mas felizmente
ainda não, a gente conseguiu se escapar barato disso, porque era para ser uma tragédia muito maior, com vítimas fatais, as pessoas, algumas se queimaram um pouco, enfim, mas não teve vítima fatal. Um ônibus que passava do lado, cheio de criança, enfim, a gente tem que agradecer a Deus por não ter dado uma tragédia muito maior do que já deu. Deu com bens materiais, mas não com vidas humanas. As pistas foram liberadas por volta das 5h20 da manhã desta segunda-feira. Após a liberação, o tráfego seguiu lento ao longo do dia. As circunstâncias do acidente serão apuradas e detalhadas no laudo pericial de acidente de trânsito, que deverá ser elaborado pela PRF nos próximos dias. Foi entregue durante o fim de semana a revitalização das SCs 150 e 390 no Meio-Oeste. Com investimento de R$ 74 milhões por meio do programa Estrada Boa, a revitalização das SCs 150 e 390 entre Capinzal e Piratuba contemplou mais de 25 quilômetros de extensão das rodovias estaduais. Uma obra esperada há anos, desde a implantação do pavimento asfáltico na SC 150 na década de 1980. A estrada jamais havia passado por uma restauração completa. Com as obras, a rodovia foi totalmente modernizada, com intervenções profundas, que incluem novas faixas, melhoria na geometria, restauração do pavimento e construção de interseções e passarelas. Uma obra que gastamos 92 milhões de reais, bem aproveitado, mudando curva, a sua forma de acontecer com mais segurança agora. Eu não tenho dúvida, uma estrada que vai dar cabo, vai dar recurso, vai dar condições da trafegabilidade com segurança e o progresso dessa região que é muito importante. Em ato público, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, reforçou o apoio do governo ao movimento dos trabalhadores com terra, em defesa da propriedade privada, da legalidade e do agronegócio brasileiro. O evento ocorreu neste sábado na Fazenda Volta Grande, em Zorteia, no meio-oeste do estado. O ato reuniu cerca de 200 lideranças políticas, produtores rurais, entidades, representantes do setor agropecuário e da sociedade civil, além de sindicatos rurais, cooperativas e associações ligadas ao agronegócio. O encontro marcou o fortalecimento do movimento de combate à tomada de terras, o MCT, em Santa Catarina, sinalizando a expansão do movimento criado para combater o movimento sem terra, o MST, liderado pela esquerda. Em fevereiro deste ano, Jorginho Melo já havia sancionado a Lei do Abril Amarelo, criada como uma resposta ao Abril Vermelho do MST, mês em que o movimento intensifica as ações de invasão de terras em diversas regiões do Brasil. Um dia exercendo mais uma vez a democracia, fazendo com que os direitos de propriedade sejam respeitados, na companhia de deputados, deputadas, de proprietários que têm calo na mão e sabem o que é trabalhar numa propriedade, sabem o que é o suor do seu rosto para produzir, para vender, para sustentar a sua família. E por isso tudo precisa ser respeitado. Aqui em Santa Catarina, eu tenho muito orgulho em dizer que sou governador e sou governador de direita. Enquanto for governador, aqui não tem invasão de terra. A gente tira em 24 horas, por bem ou com a força, com o rigor da lei. É isso que nós queremos dizer, por isso eu quero cumprimentar todas as pessoas que estão aqui imbuídas, que o projeto é um só, é defender a decência, a propriedade privada. E Santa Catarina é um estado de pequenas propriedades e a gente tem que manter esse modelo. A montagem de estruturas do South Summit 2025 está na fase final. O evento começa na próxima quarta em Porto Alegre. Pelo quarto ano consecutivo, a capital gaúcha recebe mais uma edição de um dos maiores eventos globais de inovação e empreendedorismo. O South Summit começa nesta quarta-feira e segue até sexta nos armazéns do Cais Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre. Em 2025, o tema central da programação será resiliência para a retomada social e econômica do Estado.
Durante os 3 dias são esperados centenas de palestrantes representando diferentes iniciativas, empresas e países. O público estimado é de 24 mil pessoas, circulando por uma área útil de 38 mil metros quadrados, que são distribuídos em 4 armazéns. Ao todo, o South Summit Brasil conta com 7 palcos que recebem painéis e apresentações. Um dos palcos, o RS Innovation, do Governo do Estado, contará com 50 painéis que serão distribuídos nos 3 dias de evento. O espaço físico do RS Innovation Stage está 35% maior em comparação a 2024. Com isso, a capacidade de público também aumentou. Agora o local poderá receber até 125 pessoas, 56% a mais do que na edição anterior. Com investimento de 41 milhões e meio de reais, o governo do Paraná entregou no último sábado o viaduto da PUC em Londrina. O novo viaduto na BR-369, com acesso à Avenida Jockey Club e Avenida das Indústrias, conhecido como Viaduto da PUC, soluciona um antigo gargalo viário da cidade de Londrina, melhorando a saída para o município de Cambé e o fluxo recorrente da universidade. Ao todo, o Estado investiu 41 milhões e meio de reais na obra. O viaduto da PUC, ele é uma obra muito relevante. Ele tem uma interseção com rodovia federal. Então, aqui sempre foi palco de inúmeros acidentes. A Polícia Rodoviária nos informou que um dos pontos mais críticos com vítimas fatais era este aqui, praticamente dentro da cidade. Nós conseguimos trazer uma solução de engenharia que contempla tanto a cidade quanto quem está passando no fluxo de rodovia. E com isso ganhou não só a Expo Londrina, o dia a dia de quem mora e de quem passa pela região por aqui. O investimento é de 40 milhões e ficou dentro do prazo. A obra era esperada há anos pela população da cidade, que agora passa a trafegar pelo trecho com mais agilidade e segurança. Além de desafogar o trânsito de veículos que passam pela rodovia, a obra facilita o acesso à PUC e agiliza a conexão com os municípios de Cambé e Rolândia, contribuindo para o desenvolvimento econômico e logístico regional. A obra que há muito tempo a população pedia, pela necessidade do alto fluxo que tem nessa região. Foi um compromisso que eu tinha feito com Londrina, junto de outras obras, e numa parceria aqui com a Prefeitura, representando aqui o nosso prefeito Thiago Amaral, os deputados, enfim, a Câmara de Vereadores que se faz presente também, entregando uma obra grande, uma obra que chega no investimento de quase 40 milhões de reais, além do tamanho dela, vai ser uma obra que vai solucionar muito a questão do fluxo de carros, de caminhões, mas acima de tudo vai trazer muita segurança, porque ali era um local que tinha muito trânsito e acabava tendo uma série de interseções, muitas vezes acidentes, e agora com essa entrega do viaduto da PUC a gente vai ter um fluxo muito mais organizado, trazendo mais benefícios para quem utiliza dessa entrada e saída da cidade de Londrina. O ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu milhares de apoiadores no domingo em São Paulo para uma manifestação pela anistia dos condenados nos atos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. O líder da extrema-direita comandou a mobilização pedindo anistia às pessoas condenadas pela invasão às sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Um protesto semelhante foi realizado no Rio de Janeiro há algumas semanas. Eu peço a anistia dos condenados injustamente no dia 8 de janeiro em Brasília, porque simplesmente manifestavam suas opiniões. Mas eu não peço apenas isso. Eu peço que o parlamento abra o impeachment contra o presidente Lula. Esta é a primeira manifestação que Bolsonaro promove desde que se tornou réu, acusado de liderar uma tentativa de golpe de Estado. A partir do momento que eles tentam criar sempre as narrativas e não conseguem provar nada, continuamos apoiando, sim, Bolsonaro. Após decisão do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente também será julgado por supostamente liderar uma organização criminosa que buscava impedir a posse do presidente Lula para quem perdeu as eleições de outubro de 2022. De acordo com os ministros, Bolsonaro buscou o apoio das Forças Armadas para impedir a posse de Lula. Ele pode pegar até 40 anos de prisão se for considerado culpado, embora afirme ser inocente e vítima de uma perseguição.
O ex-presidente pede ao Congresso que aprove uma lei de anistia para os condenados pelos ataques de 8 de janeiro. O STF condenou mais de 500 pessoas pelo ocorrido, a maioria delas por crimes graves, como tentativa de golpe de Estado. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Após fortes chuvas no Rio de Janeiro, há alerta para deslizamentos em Angra dos Reis. Mais de 50 países pedem negociações com os Estados Unidos em busca de redução das sobretaxas. E ainda, complexo religioso de Encantado, no Rio Grande do Sul, inaugura novas estruturas no entorno da maior estátua de Cristo do país. Nós voltamos em instantes. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Com o aumento da temperatura e das chuvas, aumenta também o risco de desastres. Se estiver no litoral, na serra, em uma região próxima a rios, cachoeiras ou com histórico de enchentes e alagamentos, antes que aconteça, se informe sobre um local seguro para o caso de uma emergência. Respeite os alertas da Defesa Civil. A prevenção pode salvar você ou alguém que esteja em situação de risco. Todo mundo pode ajudar a salvar uma vida. Piques News está de volta, agora 8h16. O Rio de Janeiro está em alerta por causa das fortes chuvas que atingiram várias cidades do estado. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de clima severo para várias regiões do Brasil durante o fim de semana. No Rio de Janeiro, as chuvas fortes causaram transtornos e a cidade ficou em estágio de alerta. E o transbordou, eu levantei o que pude, comprei as coisas esse ano, guarda-roupa, sofá, e acredito que se entrar água, vai embora tudo de novo, infelizmente. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que o município permanecia no estágio 2 desde sexta-feira devido ao registro de chuva forte. A cidade registrou várias ocorrências como bolsões d'água, quedas de árvores e alagamentos. Em Angra dos Reis, as chuvas deixaram muitos desalojados e a Defesa Civil manteve o alerta de risco alto para deslizamentos. Também houve transtornos no litoral norte do estado de São Paulo, desde a noite de sexta-feira. A chuva provocou bloqueios em rodovias e deixou pessoas ilhadas na cidade de Ubatuba. A previsão indica muitas nuvens com chuva isolada a qualquer momento. Agora, alguns destaques internacionais. O governo americano afirmou que mais de 50 países pediram negociações para eliminar ou reduzir as tarifas impostas por Washington. De acordo com a administração americana, as conversas podem levar meses para dar frutos. A informação foi confirmada pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, à NBC. Mais de 50 países abordaram a administração sobre a redução de suas barreiras comerciais não tarifárias, redução das tarifas e interrupção da manipulação cambial. E eles têm sido maus atores por um longo tempo. E não é o tipo de coisa que você pode negociar em dias ou semanas. Bessent sugeriu que quaisquer tarifas aplicadas vão permanecer em vigor por pelo menos vários meses. Também no domingo, o principal conselheiro econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou no canal ABC que os países que buscam uma solução negociada para a guerra comercial de Trump estão fazendo isso porque acreditam que as economias vão arcar com uma quantidade significativa das consequências das tarifas. Um imposto de importação universal de 10% entrou em vigor no sábado. As tarifas sobre importações de alguns países, incluindo membros da União Europeia e China, vão aumentar na quarta-feira. Nesta segunda, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o bloco ofereceu aos Estados Unidos um acordo para adotar tarifas zero sobre produtos industriais. A maioria dos economistas prevê o aumento da inflação e desaceleração da economia dos Estados Unidos como resultado das tarifas.
mas o diretor do Conselho Econômico Nacional garante que não haverá nenhum impacto significativo sobre os consumidores americanos. E Donald Trump voltou a ameaçar a China com aumento de tarifas de importação aos produtos do país, se Pequim insistir com uma campanha de retaliação. A Casa Branca afirmou que as tarifas para os produtos chineses podem chegar a 104% se esta última ameaça for cumprida, considerando o total acumulado de tarifas anunciadas pelo presidente desde que voltou ao poder em janeiro. Da Ásia à Europa, os sócios de Trump tentam convencer o presidente a aliviar as medidas. E a economia mundial reage à entrada em vigor no último sábado das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nesta segunda-feira, as bolsas da Ásia e Europa desabaram. As bolsas da Ásia e da Europa desabaram devido a um temor de uma guerra comercial que provoque uma recessão em larga escala. A Bolsa de Tóquio despencou 7,8%, Seul perdeu 5,6%, Sydney 4,2% e Taiwan recuou 9,7%. Xangai também teve queda expressiva de 7,34%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng desabou 13,22%, o pior resultado em uma sessão desde 1997, durante a crise financeira asiática. Na Europa, os principais índices abriram em queda livre, seguindo a tendência dos mercados asiáticos. No começo da manhã, no horário de Brasília, Frankfurt cedia 6,5%, depois de registrar perdas de mais de 10% durante alguns minutos. Paris operava em queda de 5,5%, Londres recuava 4,70% e Madrid 5,5%. O presidente americano Donald Trump desencadeou uma tempestade nos mercados na semana passada, com o anúncio de uma série de tarifas sobre países de todo o mundo, incluindo os principais parceiros comerciais como China e os membros da União Europeia. O magnata acusa esses países de saque e, em consequência, decidiu impor uma tarifa universal de 10% a todos os importados pelos Estados Unidos, medida que entrou em vigor no sábado. A partir de quarta-feira, devem entrar em vigor tarifas para os principais parceiros comerciais de Washington, incluindo a 20% para a União Europeia e 34% para a China. Baixa também no petróleo, que atingiu o nível mais baixo em 4 anos nesta segunda-feira, em meio à incerteza econômica. Os preços do petróleo continuaram caindo para níveis não vistos desde a pandemia da Covid-19, pressionados pelos temores de uma desaceleração no crescimento global que afetaria a demanda. Segundo analistas, os preços despencam sob o efeito combinado do aumento das tarifas, que prejudicaram as perspectivas da demanda por petróleo, e da aceleração do aumento da produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados, a OPEP+. No começo da manhã, no horário de Brasília, o preço do barril de petróleo Brent para entrega em junho caía 2,70% para $63,81, ou R$ 368,63, depois de cair para $62,23, ou R$ 359,50, o menor nível desde abril de 2021. O barril do WTI, referência dos Estados Unidos, para entrega em maio, caía 2,84% a $60,23, ou R$ 347,95, depois de também cair para o menor preço desde abril de 2021. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, permaneceu inflexível no domingo na ofensiva alfandegária lançada na semana passada, que inclui uma tarifa mínima adicional de 10% e aumentos para determinados países, entre eles aliados como os países membros da União Europeia e a China, o maior importador de petróleo do mundo. O rei Charles e a esposa Camila estão na Itália para uma visita oficial de 4 dias. O casal real desembarcou no aeroporto Ciampino de Roma nesta segunda-feira e foram recebidos por uma guarda de honra.
Esta é a primeira viagem do monarca desde o início do tratamento contra o câncer em março passado, quando precisou ser internado. Rei Charles teria um encontro com o Papa Francisco nesta terça, mas o compromisso foi cancelado por conta da recuperação do pontífice. Esta é a 18ª visita de Charles III à Itália, a primeira dele como rei, desde a morte da Rainha Elizabeth II em 2022. Recorde mundial para um rato. É isso mesmo. O feito foi conquistado após o roedor detectar mais de 100 minas no Camboja. Quem disse que eles só servem para assustar as pessoas e disseminar doenças? Recentemente, um rato estabeleceu um recorde mundial ao detectar mais de 100 minas no Camboja. O país asiático é uma grande vítima dos artefatos devido a décadas de conflitos civis. Ronin, de 5 anos, localizou 109 minas terrestres mortais e 15 outros artefatos explosivos desde o início do uso na província de Preah-Vihear em agosto de 2021. A informação foi confirmada pela organização beneficente belga Apopo em comunicado. O animal foi designado como o melhor rato detector de minas na história da ONG e os feitos excepcionais lhe valeram o título do Guinness World Records, o que destaca o papel essencial desses roedores na desminagem humanitária. Ronin estabeleceu o recorde ao superar um rato chamado Magawa, que localizou 71 minas terrestres e 38 munições que não explodiram durante os 5 anos de serviço antes de se aposentar em 2021. A organização acredita que o novo ratão recordista ainda pode ter 2 anos ou mais de trabalho de detecção. Segundo números oficiais, 20 mil pessoas morreram no Camboja por causa de minas esquecidas e outros equipamentos militares antigos desde 1979, e o dobro de pessoas ficaram feridas. O país asiático fixou o objetivo de limpar todo o território de minas até 2025, mas teve que adiar a data limite em 5 anos, devido à falta de fundos e à descoberta de novas áreas minadas na fronteira tailandesa. Os jogos da segunda rodada do Brasileirão ocorreram no fim de semana. Vinícius Pacheco chega por aqui para nos atualizar sobre os resultados. Boa noite, Vini, bem-vindo, tudo certinho? Boa noite, Andréia, boa noite a todos que nos acompanham. Final de semana, segunda rodada com bastante polêmica, inclusive. Mas antes da gente falar sobre as polêmicas de arbitragem, a gente vai mostrar primeiro os gols e deixar a polêmica para o final. E a gente vai mostrar primeiro o jogo entre Fluminense e Bragantino. Fluminense jogando em casa, no Maracanã, conseguiu os 3 pontos na estreia do treinador Renato Gaúcho. E a gente vai conferir agora porque o tricolor carioca saiu na frente com o Lima. Após troca de passes, ele driblou o goleirão e só foi empurrar. Depois o Bragantino com o Pita conseguiu um empate. O goleirão Fábio espirrou para frente e o Pita aproveitou. E de escanteio, na sequência, o Martinelli colocou o Flusão na frente novamente. E o Mirassol jogou em casa e empatou com o Fortaleza. O Fortaleza saiu na frente, a gente vai conferir agora. Fortaleza faz o cruzamento para a área, sobrou para o Emanuel Martinez abrir o placar. Já no finalzinho do jogo, o Mirassol empatou com o Cristian Renato. No duelo entre rubro-negros, o baiano e o carioca, melhor para o rubro-negro carioca. O Flamengo venceu o Vitória e a gente vai conferir agora porque o Arrascaeta brigou na entrada ali da área e depois de biquinho, aquela bicuda, a famosa bicuda, mandou no cantinho e abriu o placar para o Flamengo. O Vitória conseguiu um empate com Elton Rato, aí teve a contribuição, desvio, que acabou com o goleiro do Flamengo. E na sequência, já no finalzinho do jogo, o Bruno Henrique colocou o Flamengo novamente na frente, 2-1 para o Flamengo. E no duelo entre Santos e Bahia, ficou no 2-2. A gente vai conferir agora porque o Santos, jogando em casa, saiu atrás. Quem abriu o placar foi o Eric para o Bahia.
recebendo bem, e depois o Santos vai buscar a virada. Soteldo botou para a grande área, a bola sobrou para o Tassiano, ex-Bahia, empatar para o Santos. Na sequência, o Diego Pituca fez a virada do jogo para o Santos e o empate veio com o Luciano, fazendo então 2-2 e terminando assim o duelo entre Santos e Bahia. No jogo entre Atlético Mineiro e São Paulo, ficou tudo igual no 0-0. Agora sim a gente vai falar sobre as polêmicas. A primeira sobre Sport e Palmeiras. A gente vai conferir agora o primeiro lance, pênalti indiscutível para o Palmeiras e quem cobra é o Flaco Lopes para abrir o placar para o Verdão. Na sequência, o Christian deixou tudo igual para o Sport. E aí vem a polêmica do jogo. Esse lance aí, para você que joga bola, você acha que isso por acaso foi uma falta, foi um pênalti? Houve o toque ali embaixo, o Veiga estava fazendo o drible, olha só, o lancezinho tem o toque ali, o bico da chuteira, foi marcado o pênalti e o Piquerez converteu e deixou o Palmeiras na frente. O Palmeiras não tem nada a ver com isso e fez então a vitória importantíssima fora de casa. E outra polêmica foi entre Internacional e Cruzeiro. O Cruzeiro jogando fora de casa, jogando no Beira-Rio, saiu na frente, mas teve o gol anulado e a gente vai conferir agora. Indiscutível também. Esse lance aí, a bola de fato saiu, teve a contribuição depois do VAR e esse primeiro gol do Cruzeiro foi bem. E o Cruzeiro vinha bem na partida, só que após esse lance, o lance tão polêmico em que o Alan Patrick lançou para o Wesley e ele teve esse esbarrão aí com os zagueiros do Cruzeiro, que acabou sendo o Jonathan expulso aos 20 minutos de jogo. Isso mudou totalmente o jogo. Olha só o lance aí, ó. Você também que conhece de bola, acha que isso foi motivo até para um amarelo, é discutível, né? E levou o vermelho. Com um a mais, o Internacional fez o primeiro, com o Alan Patrick. O Valência fez o segundo, deixando 2-0 para o Internacional. O Inter chegou a fazer outro gol, mas foi anulado também pelo toque de mão. O Carboneiro fez o lançamento, Wesley completou, um lance feio de se assistir, mas depois a gente vai ver aí o lance, ó, com auxílio do VAR, tem de fato o toque de mão do Carboneira e acaba então sendo anulado o gol. E na sequência, o último gol da partida foi feito por ele, Borré, driblando aí a defesa do Cruzeiro e fazendo 3-0 para o Internacional. E a comissão de arbitragem da CBF decidiu hoje à tarde pelo afastamento das equipes de arbitragem de campo e do VAR das duas partidas, do Internacional e Cruzeiro, no Beira-Rio, e o Sport e Palmeiras, na Ilha do Retiro. O coordenador geral da comissão de arbitragem, Rodrigo Sintra, falou sobre o assunto. O árbitro, ele entra em campo, nós sabemos que não entra para errar, mas nós precisamos sim afastar, neste caso, as duas equipes de arbitragem, trabalhar as instruções para eles e também não é questão de punir a arbitragem que não foi bem, mas de premiar por meritocracia aqueles que têm vindo bem. Então, neste momento, vamos instruir, vamos preparar, vamos afastar sim, mas a arbitragem que foi bem, tenho certeza de que estarão nas próximas rodadas, que esse é o nosso maior intuito. E segundo a CBF, para não ficar só no discurso, a comissão de arbitragem também informou que vai treinar os principais árbitros e assistentes que atuam na Série A do Campeonato Brasileiro a partir da próxima semana. Eles vão se apresentar no dia 14 para uma série de atividades no campo do Clube Aeronáutica e no Centro de Experiência da Arbitragem Brasileira no Rio de Janeiro. A concentração faz parte do projeto de profissionalização da categoria anunciado em fevereiro, lá no início do ano, quando a CBF anunciou que contratou alguns coordenadores para profissionalizar e melhorar a arbitragem brasileira. Agora fica a discussão, foi falta, foi para expulsão ou não? Isso fica a discussão até pelo menos a próxima rodada. Agora, antes da gente mostrar a tabela, como ficou a classificação, a gente vai mostrar os resultados de sábado, dos jogos de sábado. E a gente confere aí agora, porque o Ceará venceu o Grêmio em casa por 2-0, o Botafogo venceu por 2-0, mesmo resultado também do Juventude, e o Corinthians venceu por 3-0 o Vasco, e olha, poderia ser muito mais. E agora a gente confere como ficou a classificação
após essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Internacional, então, vem liderando com 4 pontos. Na sequência, o Corinthians, o Ceará, Fortaleza, Botafogo, Flamengo e Palmeiras, ambos com 4 pontos, e o que muda ali é o saldo de gol. O Juventude com 3 pontos, Fluminense e Grêmio vem logo na sequência. Na outra parte da tabela, a gente completa então com Vasco da Gama, Cruzeiro, Bahia, São Paulo com 2 pontos. E na sequência o grupo ali com 1 ponto, né? O Bragantino, Santos, Mirassol, Sport e Atlético Mineiro. E o Vitória até o momento com 2 derrotas. Por enquanto a gente se estende assim e finaliza sobre os esportes e essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro, bem movimentada. O que a gente teve só de futebol, sem polêmicas na primeira rodada, que a gente havia comentado, essa segunda já com 2 jogos bem polêmicos, né? E o que a gente espera é que não fique só no discurso da comissão de arbitragem e que isso se resolva e se converta em bons jogos. É verdade, me chamou muita atenção a pontuação ali na tabela de classificação, né? Os 7 primeiros todos com 4 pontos, mas o campeonato só está começando, Aí né? Começa tudo embolado sempre assim. É verdade. Obrigada, viu, Muito Vini? obrigado, uma boa noite. Boa noite a você também, até a próxima. E o Complexo do Cristo Protetor em Encantado, no Vale do Taquari, foi oficialmente inaugurado neste domingo. A maior estátua de Cristo do Brasil, que já vinha recebendo visitantes desde 2022, agora passa a contar com estrutura completa de acolhimento. E a partir desta terça, o público também vai poder acessar novas áreas do espaço desse novo destino do turismo religioso do estado do Rio Grande do Sul. A inauguração do complexo ocorreu neste domingo com uma missa celebrada pelo cardeal Dom Silvano Maria Tomasi e pelo arcebispo Dom Jaime Spengler. A cerimônia teve ainda a apresentação da Ópera Gaúcha do Cristo Protetor e homenagens às vítimas do acidente de ônibus ocorrido na última sexta-feira em Imigrante. Durante a missa, foi lida uma mensagem enviada pelo Papa Francisco, que destacou a importância do monumento como símbolo de fé e esperança diante das dificuldades enfrentadas pela população. Em tempos em que a gente vê tanta divisão, tantas brigas, tanto confronto, a gente olha a capacidade de uma comunidade de se mobilizar pela fé, pelo amor, para erguer esse espaço todo. Nós podemos sim acreditar no futuro do Rio Grande, do Brasil, da humanidade, porque o bem é muito maior. Com 43,5 metros de altura, o Cristo Protetor de Encantado é atualmente a maior representação de Cristo no país. Desde a abertura em 2022, a escultura já recebeu mais de 300 mil visitantes. A nova estrutura do complexo conta agora com capela de vidro, fontes com simbolismo bíblico, mirante, praça de alimentação e estacionamento. A construção foi viabilizada por meio de doações. Para cá se deslocarão dezenas de milhares de pessoas. Esse deslocamento precisa ser feito com segurança, com conforto, para que todos possam acessar esse espaço, que é um espaço de fé, que é um espaço de reflexão, de meditação, mas será também um espaço do turismo, o turismo religioso. O acesso ao complexo foi viabilizado com obras de infraestrutura que pavimentaram mais de 5 quilômetros de estrada. O investimento de R$4 milhões via programa estadual facilitou o deslocamento de visitantes até o local. Com a abertura oficial do complexo, Encantado amplia a visibilidade da cidade como ponto de interesse nacional no turismo religioso, com potencial de movimentar a economia regional e fortalecer a identidade cultural do Vale do Taquari. Muito legal. E assim a gente encerra esta edição do Pix News. A íntegra você confere junto com as nossas reportagens também no nosso novo canal no YouTube. É só procurar lá por Pix News HD. Curta e compartilhe todos os conteúdos. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Muito obrigada pela companhia. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV 6 anos, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.